Bom dia a todas e todos. Eu vou começar chamando as pessoas que vão compor essa mesa agora. Por favor, os organizadores do livro, Alexandre Gomide, professora Maria Antonieta Leopoldi, a Michele não está aqui, porque está no exterior, e vamos discutir, então, o capítulo 1, que são as políticas públicas em contexto de retrocesso democrático e populismo reacionário, desmontes e reconfigurações. E temos como debatedor o Leonardo Bulamarque, que eu também chamo para fazer parte aqui da mesa. Prometo que não serão mais do que 2, 3 minutos para contar a história desse projeto do INCT-PEPED e do IPEA e contar um pouco, colocar no contexto, que acho que muito pouca gente conhece isso, e eu vou ser bem breve. Então, nós começamos o projeto INCT-PEPED em 2009, e nós tínhamos um grande guarda-chuva, que era o guarda-chuva das variedades do capitalismo. Mas, já nesse momento, se iniciava uma reflexão sobre capacidades estatais no Brasil em perspectiva comparada com países da América Latina e dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, então, nesse momento em que a gente já começava essa discussão, vários que estão aqui participaram desse primeiro momento, foram publicados 2 livros. O livro Estado no século XXI, que foi publicado pela ENAP, né, em português e depois em inglês, The State in the 21st Century, que resultou de uma conferência internacional que organizamos junto com a ENAP, e que estavam presentes vários pesquisadores internacionais, como Mariana Mazzucato, Giovanni Dose, Ian Kregel, John Matthews, Benjamin Correia e Robert Wade. E depois publicamos, então, já em parceria com o IPEA, o livro Capacidades Estatais em Países Emergentes, o Brasil em Perspectiva Comparada, que está publicado no repositório do IPEA, e uma versão um pouco modificada que se chamava State Capacities and Development in Emerging Countries, e que pode ser obtido no website do INCT-PEPED. Então, o que acontece é que nós já estávamos bastante focalizados no estudo das capacidades estatais, quando começou o período de desconstrução das capacidades estatais, que foi imensamente agravado pela pandemia do Covid-19 em 2019 e 2020. Então, as 2 equipes, né, dirigiram as suas atenções para esse processo, para os processos que estavam em curso, e conseguimos, então, articular uma proposta de pesquisa que tinha como pergunta assim, mais importante: quais as capacidades estatais que o Brasil, como economia em fase intermediária de desenvolvimento, deveria aprimorar ou construir de modo a fortalecer o arcabouço institucional para formular e implementar políticas públicas consistentes com uma agenda de desenvolvimento econômico. Então, o projeto recuperava elementos da pesquisa que tinha sido desenvolvida com o IPEA, lá atrás, mas agora adaptando num contexto completamente diverso, que era o contexto de desmonte. Ficou muito claro. Eu não vou falar nada, porque os autores estão aqui, vão falar muito sobre isso. Então, exatamente, fizemos um projeto, retomando aquele projeto que tinha sido tão exitoso, né, que resultou em tantos produtos, que alimentou a pesquisa do INCT-PEPED e também do IPEA, num certo sentido. Nós retomamos isso com essa consolidação de uma pesquisa bastante policy-oriented, né? Então, qual a agenda do desenvolvimento para o pós-pandemia, como têm sido os processos de desmonte de políticas ou resistência democrática, vocês vão ver que isso vai ser bastante discutido, e quais os impactos nas capacidades do Estado para implementar essa agenda. Quais as capacidades que o Estado brasileiro possui ou precisa construir para implementar uma nova agenda que se tornou fundamental no pós-Covid-19. E, finalmente, isso é fundamental nessa discussão, quais as coalizões políticas que podem sustentar as escolhas estratégicas, porque, certamente, não basta que tenhamos claro qual é a estratégia, sem que exista essa coalizão política de suporte que vai, e, ademais disso, a estrutura de financiamento que garantiria a implementação dessas políticas. Então, esse é o primeiro livro.
Desmonte e Reconfiguração das Políticas Públicas 2016-2022, que todo mundo pode acessar, está no site, está no repositório do IPEA. O segundo volume vai ser publicado em breve, que é o volume de Construção e Reconstrução de Capacidades Estatais. E conseguimos publicar agora os artigos na revista ENAP, discutindo as agendas de futuro, de tal maneira que novas capacidades estatais para o pós-Covid seriam necessárias. Então, chegamos ao momento atual, com o fechamento desses 3 produtos, né, que foram extremamente relevantes, né, e que colocam, então, a agenda de futuro, que eu acho que é essa a agenda que nós temos agora para pensar a respeito. E, quem sabe, podemos pensar a respeito de novo com o IPEA, né, num novo projeto que se abre, se descortina. E a ENAP agora. E a ENAP, exatamente. A ENAP foi ainda mais fortalecido pela ENAP. Então, eu vou rapidamente apresentar quem vai falar agora, né? O primeiro artigo, então, é Políticas Públicas no Contexto de Retrocesso Democrático, Populismo Reacionário, Desmontes e Configurações. Eu considero esse capítulo muito importante no livro. E nós temos, então, os autores, o Alexandre de Ávila Gomide, que é diretor de altos estudos da ENAP, doutor em Administração Pública e Governo pela FGV, um período sanduíche na Universidade de Califórnia, Berkeley, concluiu seu pós-doutorado como professor visitante na School of Global Policy and Strategy da Universidade de Califórnia, San Diego, é da carreira de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, onde atuou como diretor de Estudos e Políticas do Estado, Instituições e Democracia e diretor de Cooperação e Desenvolvimento. Também foi diretor de Regulação e Gestão no Ministério das Cidades e diretor de Mobilidade Urbana na Secretaria Especial do PAC, entre outros cargos de direção do governo federal e em governos subnacionais. Mas agora ele é diretor de altos estudos da ENAP, e isso faz com que a gente vá ter muitas parcerias, das quais já estamos tendo, né, num curso de construção e reconstrução, formação e transformação em futuros, uma parceria que já está em curso com a ENAP. A Maria Antonieta Leopoldi, aqui ao meu lado, minha querida colega, tem mestrado em Ciência Política pelo UPERJ e doutorado em Ciência Política pela Faculty of Social Studies na Universidade de Oxford. Tem um pós-doutorado na Universidade de Illinois, é professora do programa de pós-graduação em Ciência Política da UF e do nosso programa de pós-graduação de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da UFRJ. É pesquisadora do INCT-PEPED e foi bolsista da Fundação Ford, da Fulbright e da Hewlett Foundation, mas é a nossa querida professora aqui da casa. E o Leonardo Bulamarque, que vai fazer os comentários, é professor do Departamento de Evolução Econômica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisador do Levy Economics Institute, do Bard College, em Nova York, professor da Minsky Summer School, do mesmo instituto. É também Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do SEBRE, professor convidado do PEPED, aqui do Instituto de Economia, e membro do grupo de pesquisa do Observatório de Sistemas Financeiros do Instituto de Economia da UFRJ. É membro do International Joseph Schumpeter, foi diretor de programas da Fundação Ford, em Nova York, dirigindo a iniciativa Reforming Financial Governance, e é doutor em Economia pela UFRJ. Então, sem mais delongas, passo a palavra. Desculpe por ter me estendido, mas eu acho que era importante fazer colocar esse contexto. Obrigado, né? Bom dia a todos e todas. Então, esse livro, né, é um livro que foi organizado por mim, para Michele Moraes Sainz Silva, que ela, infelizmente, não pôde estar aqui, presente, nem virtualmente, mas ela vai estar presente presencialmente no lançamento do dia 23 no IPEA, né, e a professora Maria Antonieta Leopoldi. Então, foi um esforço conjunto dessa organização, e a Ana já antecipou, né, isso é um projeto, é uma parceria entre o INCT-PEPED com o IPEA, né, é
uma parceria muito frutífera. A Ana já mencionou, né, os outros projetos que a gente já conduziu, né, em conjunto, e a gente quer conduzir mais projetos no futuro. Foi um esforço, aqui apenas alguns dados para vocês terem ideia, né, do que envolveu esse projeto. Nós envolvemos 37 pesquisadores do IPEA, né, associados ao INCTPPE, de outras instituições internacionais que vão aparecer durante todo o dia. Foi um trabalho que envolveu 2 anos, né, de uma pesquisa, né, com vários seminários. A gente montou, né, um termo de referência, um marco conceitual, um marco teórico. A gente discutiu bastante, a gente selecionou os casos e a gente fez vários eventos, né, como se fossem pontos de controle. A gente poderia, né, estar discutindo os resultados preliminares. Isso tudo resultou no livro de 18 capítulos, ficou um livro grande, 570 páginas, né, que eu considero que, além de um registro, né, a gente tem uma tentativa, uma contribuição teórica, né, e analítica de entender, né, apesar de a gente estar muito recente, né, no tempo, a Esther mesmo ressaltou isso, que é muito difícil, né, a gente fazer as análises, né, boas análises enquanto as coisas estão acontecendo, mas acho que a gente teve relativo sucesso, né, e eu acredito que isso vai abrir uma agenda de pesquisa aí futura, né, no campo da pós-graduação brasileira, para a gente entender melhor, né, e novas explicações aparecerem com relação a isso tudo que a gente descobriu, e outros casos também, né. Eu já ressalto que não foi um livro que a gente tentou pegar todas as políticas que foram objeto, né, de desmonte, né, de desconstrução, mas foram aquelas que a gente tinha competências instaladas, né, entre nossos pesquisadores, que eram especialistas das áreas, e a gente conseguiu aqui reunir áreas de políticas públicas muito significativas, né, questão do desenvolvimento social, meio ambiente, infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, direitos econômicos, sociais e culturais, governança e gestão pública, né, principalmente para essa questão de capacidades estatais, que a ministra Esther também já ressaltou, né, a importância disso, que, como eu vou mostrar para vocês, um dos elementos de desmonte e de retração de política foi feito por meio do enfraquecimento das organizações públicas, da burocracia e do assédio, né, a essas instituições com relação à sua capacidade mesmo de fazer política pública. E a gente, né, para comemorar, né, e para disseminar isso tudo, né, a gente tem o livro em versão eletrônica, já foi lançado há algum tempo, já está no ar há algum tempo, mas a gente, né, planejou 2 eventos de lançamento, um hoje, outro no IPEA, que vai ser no dia 23 de junho, né, em Brasília. A Luzeni também já discutiu sobre isso, então já estão todos e todas convidados. Então, a gente dividiu a programação para que todo mundo tivesse oportunidade de discutir se cada das políticas que a gente estudou, né, metade a gente vai discutir hoje, a outra metade no evento daqui 2 semanas. Né? Eu acho que isso tudo vai ficar registrado, e, como eu disse, isso é importante, que é subsídio para a gente entender bem o que aconteceu e para a gente não repetir os erros do passado, né, que eu acho que a gente não venceu totalmente, né, esse populismo reacionário de direita. Ele ainda está bem vivo. Eu acho que o governo tem que apresentar resultados logo, né, senão o retrocesso ele pode continuar. Então, aí fica uma palavra também de alerta e também de esperança, né, de como o nosso conhecimento que a gente está gerado pode nos proteger para que, pelo menos, as políticas que a gente reconstrua agora, né, que a gente recria agora, mais do que reconstruir, eu acho que a gente tem que recriar, sejam políticas públicas resilientes, né, para caso aconteça alguma coisa, né, a sociedade poder se proteger melhor naquilo que é tão importante, né, e uma sociedade como a brasileira, que precisa do Estado, não só para o desenvolvimento, mas também por questões, né, de direitos e de bem-estar social. Bom, a grande motivação, né, eu acho que é óbvia, né, a gente, cotidianamente, acho que desde 2016, a gente tem assistido um período, né, de retrocesso democrático. Vou falar também alguns dados sobre isso,
mas principalmente, né, essa desconstrução e esse retrocesso, né, desmonte, desmantelamento em várias políticas e também organizações públicas. As duas coisas estão relacionadas, mas é importante a gente deixar bem claro, né, o que é político, o que é diretriz de governo, o que é programa, o que é lei, o que são instrumentos e o que são organizações públicas que também foram muito atacadas, né, e muito desmoralizadas, né, principalmente na área ambiental. Né, eu acho que a Estela e o pessoal da área do meio ambiente, quando for discutir, vai apontar bastante isso, de algumas áreas onde as próprias instituições foram desmanteladas. E aqui eu trago, né, isso não está no livro, mas eu trouxe para registrar que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né, no final de dezembro, quando entregou o relatório do governo de transição, disse essas palavras. Então, não é algo que está vindo da cabeça de acadêmicos, né, ou da imprensa, quer dizer, o vice-presidente da República, né, ele registrou isso. Tivemos retrocesso em muitas áreas, o governo andou para trás, o país está muito mais difícil e triste do que anteriormente, e, infelizmente, houve um desmonte, né, do Estado brasileiro. Então, isso, né, já é um fato, né, não é uma interpretação, apenas uma interpretação nossa. Por favor, o próximo. E o livro, ele tem, e aqui, já adiantando, né, eu vou dar apenas um panorama do livro, porque a gente vai discutir isso profundamente durante o dia e também no próximo evento. Mas qual que é a contribuição do livro? Como eu disse, não é apenas um registro descritivo do que aconteceu. Né? O livro também ele traz contribuições teóricas para o campo das políticas públicas. Por quê? Porque o objeto mudança institucional e mudança de política pública, né, ele tem sido objeto de estudo desde o início, né, da Constituição, né, do campo, né, de estudo de políticas públicas, mudanças, né, como que as políticas públicas, como que as políticas se mantêm, né, porque elas são duráveis ou não. Mais recentemente, por causa da crise de 2008, começou uma área dentro do campo das políticas públicas que começou a estudar o desmantelamento ou desmonte de políticas públicas, mas em contexto de austeridade fiscal, mas em democracias muito bem consolidadas. Né? Então, o desmonte na área ambiental, na área de bem-estar social, tem um livro muito famoso do Paul Pearson, Dismantling the Welfare State, né, que já basicamente inaugurou essa área, né, do desmonte. Mas o que é de novo na nossa especificidade e que as teorias existentes não dão conta e que o nosso livro tenta suprir essa lacuna? É essa mudança e o desmonte de políticas públicas em contexto de retrocesso democrático, né, e populismo reacionário. Então, esse é um elemento contextual novo, né, que, infelizmente, o Brasil, em termos acadêmicos, felizmente, mas em termos de governo, para o nosso povo, infelizmente, a gente pode contribuir porque a gente teve, dentro desse contexto, com essas novas, digamos, variáveis, fatores contextuais, coisas que a literatura não apontam. Então, por mais que nós tenhamos nos inspirado na literatura internacional para ter nossos insights, existem coisas que só aconteceram aqui. Né? E nem na América de Trump, né, teve coisas tão profundas, porque são, né, uma democracia de 500 anos, enfim, americana, 500 não, acho que é menos, mas assim, de muito tempo, né, coisa no Brasil comparado com uma democracia de 30 anos. Então, esse ineditismo, eu acho que é a contribuição teórica que a gente está aportando para o campo, não está completa, mas nós, enquanto estudiosos, pesquisadores, eu acho que tem um campo muito grande, né, para a gente evoluir, né, principalmente nas novas teses, né, muita gente aqui não só está fazendo pós-graduação, mas orientando a pós-graduação. Eu acho que é um campo que esse livro, né, vem a contribuir, e é um campo que a gente pode explorar bastante, que o Brasil pode contribuir. Então, eu gosto muito de definir os termos, né, porque quando eu falo desmonte, né, desmonte pode significar várias coisas na cabeça, né, de várias pessoas. Então, o que a gente chama de desmonte?
Tá? Desmonte para a gente, e aí a gente pega a definição do Bauer e New, né, de um artigo clássico deles de 2014, e que a gente utilizou como um ponto, né, de partida para caracterizar esse objeto. Então, desmonte para a gente é uma forma específica de mudança, quer dizer, desmonte é uma mudança, só que é uma mudança caracterizada pela redução, porque geralmente as políticas públicas, o natural, digamos, o mais comum nelas é o acréscimo, né? As políticas vão aumentando ou vão mudando incrementalmente. O desmonte é quando há uma retração, há uma diminuição numa política. Ela não precisa ser total, ela não precisa ser extinta. Ela é diminuída. E como que você mensura essa diminuição? É pela redução de objetivos, né? Quer dizer, ela diminui o escopo, quando você elimina ou retrai instrumentos, ou diminui ou elimina capacidades administrativas necessárias para a implementação. Então, eu posso até manter um instrumento de política pública, mas se eu diminuo o escopo, quer dizer, se o número de beneficiários daquela política é X, e eu coloco X dividido por 2, teoricamente, isso é um desmonte. Se eu tenho uma estrutura administrativa feita para implementar e para monitorar aquela política, eu reduzo aquele quadro, ou extingo aquela instituição, eu estou fazendo um desmonte. Se eu tenho vários objetivos numa política, eu diminuo objetivos naquela política, então isso é um desmonte de políticas públicas, e é assim que a gente está tratando, né, o conceito, e é assim que o livro, né, trata esse conceito de desmonte. Então, para ficar claro para a gente, né, do que a gente está falando. E qual que é o contexto, né, que é o nosso diferenciador com relação aos outros estudos? Se a gente pegar um livro clássico do Bauer, né, e se a gente pegar o livro clássico do Paul Pierson, né, são esses elementos. Primeiro, o retrocesso democrático, né, o Brasil, a partir do impeachment, né, ou golpe, quem quiser chamar de golpe, mas a partir do controverso impeachment, né, ou como diz o livro novo do Limonge, a bomba atômica, né, que a gente lançou no nosso sistema político, isso foi captado pelos indicadores internacionais. Então, esse gráfico mostra que, nos 6 indicadores que se mede democracia internacionalmente, a gente vê nossas curvas aqui caindo. Então, o retrocesso democrático que o Brasil viveu, isso foi algo mensurado, e existem outros indicadores também. Eu trouxe o VDEM, que é o mais famoso, mas tem o Freedom House, e tem outros indicadores. Então, a gente teve retrocesso democrático. Junto com isso, né, a Esther falou bem, a gente teve aí o austericídio, a austeridade fiscal, né, onde houve o subfinanciamento de várias políticas e o desmonte, né, das nossas estruturas de financiamento do estado de bem-estar social que a gente já tinha, como dizem, um estado de bem-estar tropical, né, o nosso bem-estar de bem-estar, mas funcionava de alguma maneira. Então, a gente houve o subfinanciamento. Na área de infraestruturas, de investimentos de infraestruturas, quem acompanha, está o Carlos Santana aqui, né, e tem nossos colegas do IPEA também, houve, né, uma retração do financiamento. E o fenômeno do populismo reacionário, né? A gente adotou no livro a definição do Lynch e do Casimiro, que a gente achou mais interessante. Eu sei que populismo é um conceito bastante disputado na literatura, mas é bom adjetivar. Então, esse populismo reacionário, né? E o livro deles é bem interessante. É bem o que foi, né, o governo Bolsonaro. É uma volta idealizada, né, é um passado mítico, antes da democracia, né, aos valores de família, etc., tudo inspirado também na nova direita americana. Então, o próprio Bolsonaro, acho que numa visita que ele fez logo no início do governo dele para os Estados Unidos, eles com Steve Bannon, ele declarou isso publicamente: nós temos muita coisa para destruir antes de fazer alguma coisa. Então, o projeto da destruição do desmonte é algo programático. Foi algo declarado publicamente. Então, não foi algo
repetício, algo tácito. Foi algo assim, não, nós precisamos destruir para depois construir algo. Então, a gente vê que esses elementos, né, caracterizam, como dizem, que são chave para a gente entender o que aconteceu no Brasil. Bom, eu não vou entrar, né, nos capítulos, né, então aqui é uma leitura transversal, né, que a gente fez, né, eu, Michele e Antonieta, lendo, né, e acompanhando todo o livro, né, a gente tirou alguns elementos, algumas características, né, não tão completas, muitas coisas vão aparecer, até mesmo durante o debate, mas eu gostaria de citar algumas. O desmonte, no caso brasileiro, ele se deu muito de forma ativa e explícita. Diferentemente do desmonte, no caso europeu, no caso da redução do bem-estar social na Europa, ou o que aconteceu depois da crise de 2008, os políticos sempre usavam blame shift, né? Quer dizer, não é comigo, né? Não vamos decidir como uma forma de desmonte, né? Vamos tentar trabalhar simbolicamente, atacar ou desmoralizar algumas políticas, às vezes sem sucesso, porque as instituições eram muito resilientes. Agora, no caso brasileiro, algo que era muito raro lá, aqui foi bem típico, que é uma forma ativa. Não, eu quero desmontar, eu quero dizer que eu estou desmontando, eu quero ser explícito, e eu quero, porque eu vejo nisso um benefício político, né? Isso é diferente da literatura atual, porque desmontar a política é algo impopular, né? Ninguém quer falar que está desmontando, tirando benefício, né? Um político, numa democracia consolidada, etc. Aqui não, foi algo até mesmo para manter, né, a base de apoio, né, do presidente, os 25%, 20%, 30%, né? Eu não sei exatamente o número, ativa, né, que foi uma estratégia. Então, é isso, né? Política indígena, de minorias, LGBT, meio ambiente, né, a questão das privatizações, a questão do ajuste fiscal, algo, né, estamos cortando o investimento e estamos colocando no jornal que a gente está fazendo isso. Outro mecanismo, né, que é diferente de lá, é a desorganização das capacidades instaladas. Aí eu fico muito feliz, né, da Esther dizer que o ministério dela foi criado para remontar essas capacidades, né? Isso a gente até fica contente, né, Ana, nós aqui do grupo, né, que sempre foi uma palavra para a gente, né, a importância das capacidades. Então, remontar as capacidades, porque elas foram muito, né, os órgãos foram, além da falta de concursos, né, muita terceirização, muita gente boa afastada, né, muita gente boa que teve que se esconder, né, e tem capítulos no livro que contam muito bem isso, da Gabriela Lota, o artigo da Michele, né, até ela, numa das representações, ela coloca até a foto do Capitão Nascimento para falar, pede para sair, né? Então, é o que aconteceu muito, né, colocar uma militarização da burocracia, né, e pessoas, né, para ordem, e fazer isso, enquadrar o pessoal e pede para sair, né? Se você não pode sair, te coloco num canto. Então, assédio à burocracia, né, o Zé Celso tem um livro, né, dedicado a esse tema, né, assédio institucional, e os cortes, né, de orçamento, muitas políticas subfinanciadas, né, o Pedro Cavalcante vai falar da área de ciência e tecnologia, ele vai mostrar o subfinanciamento, o Leandro, né, que vai apresentar o capítulo dele em Brasília, que analisou o PPA, ele mostrando como que o PPA, os instrumentos de planejamento e o subfinanciamento de políticas foi algo, né? Outra questão, o reframing, né, a reinterpretação dos problemas que montam as políticas. Então, esse reframing foi outro elemento. A Esther também falou sobre isso, né? Os programas verde e amarelo. Não acabou com o Bolsa Família, mas criou o Auxílio Brasil. Mas o Auxílio Brasil, né, apesar de ser um benefício de cash transfer, né, mas é sob outra lógica, é sob outro diagnóstico de pobreza, né? O Ministério lá da Damares, de mulheres, né, teoricamente, não acabou com políticas com mulheres, mas deu uma outra concepção, né, do que é família, né? E assim vai. Quer dizer, o reframing, que isso é muito importante para políticas públicas, isso foi muito utilizado, né, nos programas que não foram
desmontados, mas foram reconfigurados, né? O Mauro mesmo vai falar hoje sobre o BNDES, a forma dos instrumentos de financiamento, quer dizer, um novo reframing, a questão, enfim, né? Não vou entrar aqui nos capítulos, senão eu tô, além de avançar no meu tempo, tá. A exploração dos limites e procedimentos, leis e normas pré-estabelecidas, que é outro mecanismo, que é o que a literatura chama do institutional hardball, quer dizer, você interpretar a lei no limite da ilegalidade, né? Então, por exemplo, eu não posso destruir a Fundação Palmares, mas não tem nenhuma lei que me proíba colocar como presidente da Fundação Palmares alguém que não acredite no racismo, alguém que é contra a política de racismo, né? E muitas coisas que o Bolsonaro, o governo, não conseguia fazer por projeto de lei, ele fazia por medidas infralegais e por meio de decretos, né? E questões ideológicas e materiais, guerra cultural, neoliberalismo, austeridade fiscal, foi um pouco dessa questão, né, dessa junção típica brasileira, né, desse casamento meio indigesto, né, do anarcocapitalismo com neoliberalismo e com conservadorismo de direita. Estou acabando, Ana. Bom, falta de resiliência. Então, o que explica a falta de resiliência? Aí estão as lições. Quem estuda políticas públicas, a gente pelo menos aprende, né, até esse governo eu aprendi que as políticas públicas tinham o PS Dependence, tinham os mecanismos de policy feedback, que eram dificílimo você desmontar uma política, porque se tinha coalizões de apoio, se tinha muito beneficiário, se tinha instituições, e que era quase impossível você terminar uma política. E a gente viu que não era assim. Então, para quem estuda a mudança de política pública, aqui é um prato cheio, né, para a gente ver. Então, as políticas que foram desmontadas, a gente viu que são políticas que não tinham coalizões de apoio, né, com poderes de veto. Por exemplo, a tentativa do BPC sofreu um poder de veto, porque era muito institucionalizada. Agora, a Bolsa Verde, né, como é que você monta coalizões de apoio e mobilização? Aí o problema da lógica da ação coletiva, né? Os economistas vão entender o que eu estou querendo falar. Né, tem políticas que você não consegue reunir apoio e mobilização social para você ir lá impedir, né, aquela redução daquela política. Os baixos sunk costs em capacidade administrativa de alguns órgãos, principalmente os órgãos novos, os ministérios novos, né, extinguir uma secretaria, né, da mulher, né, é fácil, né, é difícil fazer isso com o FNDE. Né? Então, essa questão dos sunk costs e a questão das capacidades administrativas que você está investido e consolidar e tornar isso difícil, e aí é importante ter uma burocracia, né, e aí eu quero chamar a atenção para esse ponto, ter uma boa burocracia treinada e efetiva nos órgãos, isso é um elemento de resiliência. E muitos órgãos não tinham, né? A gente até hoje tem ministérios na Esplanada que vive de terceirizações, contrato com OPAs, etc. Então, uma das coisas que a Esther, né, e a equipe dela está fazendo é, nos novos concursos, montar, né, as burocracias, que as burocracias são um elemento, né, de resistência, né, e de ficar alguém lá preservando a memória institucional, né, ou, de alguma maneira, mantendo aquela capacidade. E a polarização política mina, né, todos os efeitos de auto-reforço das políticas, né, porque, numa democracia normal, por mais que você tenha partido A ou B, eles chegam a consensos em termos de... Acho que é o Lowick, o Lindblom, que falava isso, né, que você chega a alguns consensos, por mais que eu sou de partidos diferentes, algumas políticas eu quero manter, eu consigo passar e manter algumas políticas. Quando você tem polarização política, a questão ideológica, ela mina todos esses meio termos de se formar aquelas colisões de centrão, né? Gente que está à direita ou gente que está à esquerda. A Esther falou isso, né? A questão da pauta econômica, né? O Congresso não era tão na questão econômica e ficou. E a gente tem um Congresso hoje, né, que é refratário a isso. E aí, para terminar, né, os desafios, né?
A grande dificuldade que a gente tem para reconstruir e recriar políticas, né? Quer dizer, destruir é muito mais fácil, né, do que reconstruir, e a gente não tem que só que reconstruir, a gente tem que criar novas políticas, né? Remontar os programas que existem. Eu entendo o governo fazendo isso, porque está no começo do governo, então vamos remontar o que funcionou. Mas a gente tem que criar e tem que usar. Agora, tem que criar as políticas pensando nos elementos de resiliência e de criar esses path dependencies e esses policy feedbacks, porque senão isso reverte, né, rápido, né? E aprender, né, com o que a gente está mostrando, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender muito, né, com como montar políticas resilientes. Eu acho que esse é um campo de pesquisa também. Como montar políticas resilientes a choques e a tentativas de desmonte. Agora, só para terminar mesmo, Ivone, foi muito no meu tempo aqui, eu não podia deixar, né, de falar que faltaram, né, alguns casos importantes, né, e aí já está uma agenda, né, de futuro. Por exemplo, habitação de interesse social, né, a gente não conseguiu caso para isso, não deu tempo, senão o livro viraria uma enciclopédia. Educação superior, política externa, né? Eu acho que são campos aí para quem estiver fazendo dissertação, quem quiser fazer pesquisas, escrever artigos. Né, eu acho que a gente precisa, né, selecionar casos de formas mais sistemáticas, porque os nossos casos não foram selecionados assim de formas sistemáticas, como eu disse, foram as expertises, né, dos colaboradores, né, que quiseram estudar. E aí, já adiantando, eu e a Michelle conseguimos um contrato com a Palgrave, e aí a gente está fazendo um volume estudando isso em outros países, né? Então, a gente está tentando suprir essa lacuna, né, para estudar a Hungria, Polônia, etc, etc, etc. Bom, aí os agradecimentos, eu acabei, agora eu tenho que agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer muito ao pessoal da NCT, especialmente a Ana Célia Castro, que eu brinco que ela é nossa, além de excelente acadêmica, é a nossa promoter intelectual, né? Sem ela, a gente não conseguiria montar esses eventos. Né, as minhas coautoras, as minhas coeditoras no livro, a Michelle, a Maria Antonieta Leopoldi, né, a OIPE e os diretores de 2021 e 2022, né, porque, apesar de a gente estar vivendo aquele momento, pelo fato do IPE ter uma burocracia consolidada, eu não posso deixar de agradecer a Flávia e o Flávio, que foram 2 diretores da época do Bolsonaro, mas que eram de carreiras, então deixaram a gente tocar esse projeto, né, por baixo do radar, né? Quer dizer, esse elemento, por isso que é bom ter uma boa burocracia, né? Se a gente não tivesse uma burocracia interna, né, a gente não estaria lá. A todos os autores dos capítulos, aos pareceristas também, né, a atual direção, a Luciana Servo, né, que infelizmente não pôde estar aqui, mas está representada pela Luzeni, né, que é a nossa diretora, a Otano Lassance, né, que é o nosso chefe lá da equipe, né, do editorial e do comunicação, e a todos vocês aqui, né, e a todos que nos assistem. Muito obrigado, gente. Passar, então, a palavra para a professora Maria Antonieta. Eu queria fazer aqui 3 comentários pequenos dessa vivência que foi fazer a pesquisa e chegar ao livro, né? O primeiro é a origem, né? O contexto em que toda essa pesquisa foi imaginada. Nesse contexto, nós tivemos duas situações surpreendentes e não previstas. O primeiro foi a pandemia de 2020, e o segundo a eleição de 2018, com o advento do governo Bolsonaro. Então, em 2020, nós, acadêmicos do INCT e do IPEA, nos defrontamos com um tempo em casa, necessidade de fazer pesquisa, né, e tentar interpretar esse susto que foi a eleição de 2018, em que a gente pensava que havia um confronto tradicional entre PMDB e PSDB, e nós temos um outro resultado eleitoral e um outro governo. Então, esse é o contexto no qual nasceu esse projeto. Depois,
nós tínhamos, né, naquele momento, uma visão muito otimista de capacidade estatal. Eu mesmo, num seminário que a Ana Célia organizou no final de 2018 para o INCT, analisei a formação das instituições e das capacidades estatais no setor de comércio exterior e estava prevendo que era um contínuo sempre ascendente de melhoria das capacidades estatais. Mas eu me dei conta, naquele seminário, que estava ocupando o Ministério de Indústria e Comércio Exterior, que depois foi desmantelado pelo Bolsonaro e criou-se apenas o Ministério de Economia. Eu me dei conta de que havia um pastor nomeado pelo Crivella para o Ministério de Indústria e Comércio Exterior. Isso já era um começo de desmantelamento, né? Foi uma surpresa. E o seminário de 2018, que era para analisar o Estado, né, ele acabou inconscientemente analisando o contexto, né? Não só o meu, como outros trabalhos também, se a gente rever o filme daquele que foi gravado, né, a gente vai ver como a gente estava surpreso, né, como a gente estava sem saber explicar direito o que estava acontecendo. Então, a pesquisa tem um pouco essa direção. E eu acho que, para finalizar, a lição que a gente tira de toda essa viagem acadêmica, né, que fizemos entre 2020 e 2022, é que a gente vive agora uma conjuntura de reconfiguração, mas é uma reconfiguração no nevoeiro, né? As coisas não serão fáceis, tá? Muito bom. Excelente. Muito bom. Excelente. Leonardo, por favor. Bom dia a todos e todas. Deixa eu, então, em primeiro lugar, parabenizar aí aos autores todos do livro, porque é um tour de force, como você mostrou aí, né, e como todo mundo que botou a mão no livro sabe que é. E ele é, óbvio, também já foi dito aqui, né, mas eu vou repetir rapidamente, é um livro extremamente oportuno, estratégico e eu acho que bem sucedido, porque ele tem, quer dizer, está chegando na praça, mas ele tem um enorme potencial, como já foi também sublinhado aqui, de influenciar as políticas públicas e a própria mudança institucional aqui no país nos próximos anos, né? E, em segundo lugar, é óbvio, um aplauso especial para vocês, organizadores do livro e autores da introdução, que me cabe comentar aqui, porque é uma introdução também muito competente, no sentido de fazer um trabalho de arrumação conceitual, né, do campo, onde os capítulos que são mais de pesquisa aplicada vão se inserir depois. E eu passo ao texto imediatamente, né? Então, a introdução, ela é um trabalho meticuloso e atualizado de situar os estudos de caso em um quadro conceitual próprio para a sua apreciação, tá certo? Então, inserem numa moldura conceitual esses casos, tentam propor, né? E utiliza essa moldura para fazer o encaixe o quê? Entre moldura conceitual e estudos de caso. E aí vocês iniciam a exposição nos alertando para o seguinte, aí eu leio, eu cito vocês dizendo, e que você falou isso agora, acabou de dizer, a literatura existente não trabalha com mudanças de política pública e sob ambiente de retrocesso democrático e populismo reacionário, e que isso é um projeto que tem, esse é um projeto do livro, então tem como um dos objetivos fundamentais contribuir para preencher essa lacuna. Aqui eu vou inserir a minha primeira pergunta, que você, Alice, flertou um pouco com a resposta, dizendo, olha, no governo Trump não houve tanta coisa. Para mim, é surpreendente essa ideia de que não há casos, porque eu acho que o governo Trump ele oferece, sem dúvida, um exemplo extremamente importante de caso de comparação para nós. Por quê? Porque
o governo Trump é o modelo do governo Bolsonaro. O Steve Bannon, a ideia de destruição do Deep State e tal, é exatamente o que foi tentado aqui. E tem uma literatura, aí sim, abundante sobre o governo Trump, que eu acho que poderia ser utilizada. David Frum, tem um artigo da Greta Krippner, interessantíssimo, que se chama Polanyi for the Age of Trump, que é um artigo que certamente ele coloca a bola no pênalti, num certo sentido, para esse artigo poderia dialogar, por exemplo, com um artigo recente do Peter Evans, que é Polanyi meets Bolsonaro. Então, tem literatura sobre isso, Marsha Gessen, tem uma grande literatura aí que eu acho que seria, nesse próximo passo, né, de fazer a comparação internacional. Eu posso te mandar depois os comentários. Eu acho que, sem dúvida, o governo Trump é precioso nessa direção, né? Então, eu deixo essa primeira pergunta e um pouco por que eu digo isso assim, no ar. E aí eu volto ao texto. Vocês assinalam, então, as perguntas-chave, né, que vão guiar os estudos, que são, justamente, quais são os tipos de mudança que sofreram as políticas estudadas no período em questão, como se deram os processos, quais foram as motivações para o desmonte ou reconfiguração de políticas analisadas, o que caracteriza os processos de desmonte no caso brasileiro, e quais os fatores que explicam a maior ou menor resiliência de políticas analisadas. Aí vocês mergulham justamente na reflexão sobre retrocesso democrático e populismo reacionário, não é isso? Ali vocês fazem um survey, né, também bastante competente, sobre a literatura recente, que vai meio que informar o estado das artes, citando vários autores, e, em seguida, vocês passam a discutir essa literatura que trata conceitualmente justamente de resiliência, não é isso? Estou falando das seções 2 e 3, resiliência, mudança e desmonte de políticas públicas. Aí, aqui, eu vou inserir o meu segundo comentário, que, na realidade, uma segunda pergunta, né? Que é a seguinte: qual é exatamente a relação entre as seções 2 e 3 na introdução, ou seja, retrocesso democrático e populismo reacionário e resistência, mudança e desmonte de políticas públicas. Por que eu faço essa pergunta meio retórica? Porque não ficou muito clara a conexão para mim, porque eu acho que ela deve ir além da observação que vocês fazem, porque vocês encerram a sessão dizendo assim: portanto, ao se analisarem as mudanças ocorridas nas políticas públicas no período em análise, 16-22, faz-se crucial ter em mente que ela ocorre em contexto de declínio democrático e populismo reacionário. Aí eu faço a pergunta: por que é crucial ter isso em mente, né? Porque a sessão se encerra com um alerta, esse alerta, mas ela não aprofunda esse esclarecimento. E eu vou, então, arriscar aqui uma razão para por que é crucial, tá? É claro que vai ser uma hipótese, né? Mas vamos lá. Eu acho que é crucial, sim, porque o populismo reacionário é exatamente a coalizão política que chega ao poder e que traz consigo uma visão, traz intenções que são distópicas para nós, mas traz uma visão e um conjunto vamos dizer, um pré-projeto de desmonte e reconfiguração de políticas públicas. Então, essa é a importância, é fundamental, é a coalizão política que chega ao poder. Então, eu deixo essa pergunta com uma sugestão de resposta e eu antecipo que eu vou explorar isso no finalzinho do meu comentário, que não vai ser muito longo, vai ser breve. Então, a seção 3 do texto, ela tem também um trabalho muito bom de exposição das diferentes, ainda que eu acho que sejam convergentes, né, elas têm um grau de convergência grande, e de complementaridade também, são perspectivas analíticas voltadas para as análises de processos de desmonte e resistência ao desmonte, não é isso, de políticas públicas. Então, eu não vou fazer um resumo aqui, imagina, você já fez um pouco, eu não tenho tempo para fazer isso, então eu vou proceder a um terceiro comentário,
no pressuposto que talvez um pouco arriscado, não para vocês que estão aqui na sala, porque todo mundo conhece o livro bem, mas de que essas perspectivas são relativamente conhecidas, né? No geral, você teria que explicar um pouquinho melhor, mas aqui eu acho que não é o caso. Então, quando vocês estão fazendo o resumo das proposições do Mahoney e Tellen, do livro de 2010, sobre os fatores que explicam 4 tipos de mudança institucional e desmonte de políticas públicas: substituição, sobreposição, deriva e conversão, né? Você citou isso aí há pouco. Aí vocês elencam 3, eu vou chamar a expressão minha aí, são 2 expressões que eu usei aqui para mim, fatores de fundo ou condicionantes estruturais dos 4 tipos de políticas de desmonte. Então, você tem 4 políticas de desmonte e 3 fatores de fundo, tá certo? Os fatores de fundo são o contexto político, as características formais da política existente e os atributos dos atores dominantes, não é isso? Então, o meu comentário aqui, ele vai se desdobrar em 2 observações, tá? Primeiro, os 3 condicionantes estruturais, ou seja, de novo, o contexto político, as características formais da política existente e os atributos dos atores dominantes, são exatamente, a meu juízo, aqueles que formatam as coalizões políticas no poder, ou em disputa pelo poder, mas, no caso, no poder. Ou seja, as coalizões políticas, elas reaparecem aqui como condicionantes do processo de desmonte, ainda que isso não venha com esse rótulo, tá? Eu estou propondo isso. E ao comentar um pouco mais detidamente como cada um desses 3 condicionantes atua, vocês começam chamando a atenção para o seguinte fato, eu vou ler vocês de novo. O primeiro, que é o contexto político, está ligado à distribuição de poder. Isso implica que o sucesso da tentativa de mudar uma política vai depender do poder de veto dos defensores da política. Ou seja, quanto mais forte o poder de veto dos opositores à mudança, menor a probabilidade de acontecerem transformações na política em questão. Opa! Isso, para mim, é uma reflexão crucial. Por quê? Porque ela introduz no texto, ainda que de modo algo camuflado, um elemento ausente até então. Qual? O das capacidades estatais e os da burocracia pública. Porque isso não está, curiosamente, definido na introdução. Então, eu vou usar aqui o conceito como está definido no Centeno, Colli e Assar, no livro de 2017, States in the Developing World, né? E eles dizem, logo no início do livro, eles dizem, olha, entendemos por capacidade estatal a capacidade organizacional e burocrática de implementar projetos de governo. Ok. E, em seguida, logo em seguida, eles aduzem, a relação entre capacidade e desempenho, no entanto, não é automática. A dimensão política importa. Tá? Então, espera aí, para mim, no texto de vocês, fica estabelecida uma conexão fundamental entre coalizões políticas e capacidades estatais. Ou seja, coalizões políticas trazem consigo visões, intenções em termos de quê? De mudança ou mudanças nas constelações de políticas públicas e, por vezes, pré-projetos de mudança. E as capacidades estatais? Elas vão condicionar a formulação concreta disso. Não é isso? E a implementação ou a resistência a esse processo de desmonte no sentido que você definiu aqui, né? Então, a partir dessa conexão é que eu quero, como contribuição aqui ao comentário, deixar a proposição de uma moldurazinha analítica aonde a harmonia ou as tensões entre coalizões políticas e capacidades estatais sejam o mecanismo fundamental na determinação dos resultados em termos de quê? De desmonte e reconfiguração de políticas públicas. Aí eu vou pedir o meu slide, aí, o único slide que eu tenho, porque aí eu acho que dá uma resumida na obra. Então, coalizões políticas no poder, elas trazem consigo o quê? As visões, intenções, né, que eu não botei aí, mas deveria ter posto, de projetos de mudança institucional e dos pacotes de política econômica. O quê? Coalizões, tá? As capacidades estatais existentes, isso significa que elas são o quê? A capacidade de formulação, implementação e sustentação de arranjos institucionais e de policy packages, tá certo? Então, você tem aí
uma relação entre os dois domínios que pode ser harmônica ou pode ser extremamente conflitiva, né? Então, você tem a possibilidade de tensões e conflitos. No caso, obviamente, do governo recente, foi um conflito bastante significativo, mas poderia ser harmônico. Agora você tem um contexto de mais harmonia, tá certo? Tá, então, é daqui, dessas tensões, dessa dinâmica conflitiva, que é um processo em aberto, né, é que eu acho que a gente pode pensar no impacto sobre as políticas públicas, né? E que impacto é esse? Não, aí sim, o sucesso do desmonte e reconfiguração vai depender de um lado, a força dos defensores das políticas existentes, dentro e fora do Estado. 2, a qualidade e o enraizamento, como você, Alexandre, acabou de enfatizar mais de uma vez, da burocracia pública. 3, o grau de enraizamento institucional e legal. Está na Constituição, não está? Né? Qual é a força legal e institucional das estruturas e políticas existentes? Do outro lado, você tem o grau de captura do Estado pelas coalizões emergentes, que elas estão chegando. O quanto elas conseguem capturar do Estado. E 2, a capacidade de asfixia financeira, fundamental isso, né? Quão possível é asfixiar financeiramente as agências públicas por parte dessas coalizões. Quanto maior a capacidade de asfixia, obviamente, maior o sucesso em travar, em desmontar, em colocar para baixo. Então, isso aí, eu acho que, assim, faz uma proposta de uma arrumação entre as duas dimensões, aí, coalizões políticas de um lado e capacidades estatais do outro lado, né? E como é que a relação, então, qual é o impacto nas políticas públicas? Ex ante, eu não sei dizer, porque elas são processos em aberto e vão variar a cada área, porque em cada área você tem burocracias com graus de resiliência diferentes. Portanto, realmente você tem que ter estudos de caso, mas partindo de uma moldura conceitual, onde esses dois elementos, para mim, né, é a minha interpretação, esses dois elementos sejam centrais aí, né? E aí são processos, repito, para concluir, em aberto, cuja dinâmica vai ser dada pela relação, precisamente, entre coalizões políticas e capacidades estatais, tá certo? E vão variar a cada caso, né? E aí eu vou encerrar aqui só dizendo o seguinte, o termo desmonte e reconfiguração, ele não necessariamente precisa ser, a meu juízo, usado sempre de uma forma, vamos chamar assim, negativa ou com uma conotação pejorativa. Por quê? Eu acho que vai depender muito da harmonia ou da falta de harmonia entre coalizões no poder e capacidades estatais. Porque esse governo de agora, o que ele está fazendo? De certa forma, ele está fazendo um desmonte e uma reconfiguração. Por quê? Porque essa política que estava aí é completamente disfuncional para a estratégia do governo que está aqui. Então, ele está fazendo. Então, quer dizer, desmonte não é desmantelamento apenas. Desmonte e reconfiguração é necessário. Num mundo, digamos, num mundo evolucionário, num mundo em que você tem o desenvolvimento como um processo dinâmico e em aberto, você tem que mudar periodicamente, se não continuamente, você tem que fazer um processo de reconfiguração de políticas públicas. E, portanto, você tem que desmontá-las. Desmontar não é só, repito, para concluir, desmontar não é necessariamente desmantelar. Você pode desmontar para reconfigurar. Isso pode ser extremamente positivo. O que vai dizer se é positivo? Como você vai acessar se é positivo ou não? Acho que, começando por aí, é um caminho bom. Mas como, de fato, você vai concluir? No estudo de caso. E, nesse sentido, mais uma vez, um aplauso aos autores e a vocês, porque o livro é um tour de force, né? E ele já nos ajuda a entender a dinâmica do que aconteceu nos últimos anos e vai ajudar muito em olhar para frente e ver o que é possível, né? E o que é necessário, e o que não for possível, talvez, o que tem que ser inventado para rearrumar, enfim, a constelação institucional e burocrática existente. Obrigado. Ótimo.